Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fala Oliveira Kun. Eu sou o Lucas Oliveira, Oliveira Kun, e hoje nós vamos ler mais um capítulo de High Score Girl Dash, dessa vez o capítulo 32. Galera, antes de começar a ler o capítulo do vídeo de hoje, eu vou pedir para você deixar o seu like, seu comentário aí embaixo, dizendo o que você achou, também deixando alguma sugestão se você tiver. E aliás, se não for inscrito no meu canal, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificação dos meus vídeos. Também me siga nas minhas redes sociais e nas redes sociais do canal Fala Oliveira Kun, que é o Fala Oliveira Kun, tudo junto. E não se esqueça também de entrar no nosso servidor do Discord, o link tá aí na descrição. Só lembrando que, caso você tenha caído aqui de paraquedas, tem uma playlist de High Score Girl do capítulo 1 até o atual, que é o 32, que a gente vai ler hoje. E como eu disse, galera, hoje nós vamos ler o capítulo 32 de High Score Girl Dash, que segue sendo escrito pelo Renzo Kanshikiri e lançado mensalmente no Japão. Só sempre lembrando de agradecer a página e o grupo High Score Girl Brasil e também a Fábrica de Lutadores, que está traduzindo este mangá. E agora, galera, vamos pro resumo do último vídeo de High Score Girl Dash. E galera, tava tudo muito tranquilo até demais. Os pássaros cantando, as borboletas voando, quando do nada, simplesmente, surge a mãe da ONU. Isso acaba gerando uma apreensão e um nervosismo gigante na Makoto. Mãe da ONU que, inclusive, sabe da existência do Haru e quer conhecê-lo. E falando em Haru, saíram os resultados do vestibular. E como já sabíamos da história principal, lembrando que isso é um flashback, a Hidaka passou. Enquanto Haru foi de Flamengo na final do Carioca e não passou. E sim, eu tinha que fazer essa piada. E no final, a mãe da ONU ainda lançou que está ansiosa para conhecer o Haru. E será que isso vai acontecer nesse capítulo que vamos ler agora? Então, bora pra leitura. Chega de nhenhenhen. Galera, antes de começar a ler o capítulo 32, queria informar que agora a gente está na Twitch. Sim, eu estou fazendo live na Twitch. Tô sempre notificando quando eu entro ao vivo, principalmente no meu Instagram. E vou deixar o link da nossa Twitch aí na descrição. Então tenha bondade, gente. Vai lá, segue a gente na Twitch e nos acompanhe por lá também. E o capítulo 32 começa com a Makoto dizendo que Haru está destinado a carregar esse fardo e a partir de agora Haru será só mais um reprovado fracassado. Haru tomou bomba no vestibular e Makoto está perturbando ele, falando que ele ser um viciado em jogos foi um dos motivos que colocaram ele nessa situação. E ele diz que pode até falar mal dele, mas não fale mal dos jogos. Ele fala que está deprimido e se sente mal por não atender às expectativas da mãe dele. E a mãe dele diz para ele não se preocupar, pois não esperava muito. A Momiharu diz que, indo ao que interessa, se tem algo que ela se preocupa, é que aquele fliperama laranja acabe se tornando um obstáculo na vida do filho dela, e que tem que fazer algo em relação a isso. Makoto diz que Momiharu vai odiar ele se ele fracassar 2 vezes, e ele pergunta se é isso que está incomodando ela. Makoto diz que se a mãe dela souber como é o cara que a Akira ama, ela vai acabar tendo que casar com um estrangeiro doidão. Makoto ainda completa dizendo que eles dois têm que terminar o relacionamento fazendo isso por ela, pois o namorico deles vai trazer infelicidade para as outras pessoas. E ele diz que vai esclarecer uma coisa, que não está de namorico com ela e que também nunca discutiram ou tomaram alguma decisão sobre isso. Na página seguinte, Makoto sedenta enlouquece e morde o Haru e diz que Haru praticamente pediu Akira em casamento no aeroporto e pergunta que diabos ele falou agora. Pede para ele devolver a emoção que ela sentiu naquele momento. Makoto segue dizendo para ele não ousar ignorar Akira e pergunta sobre os sentimentos dele. Já ele pergunta por que ela está falando tanto da ONU. Makoto pergunta se ele ama ela e também pergunta se ele odeia ela. E ela pede para ele abrir o jogo. Pergunta se ele gosta da Akira. E Haru diz que gosta dela. Pelo menos é o que ele acha. E é tanto a Momiharu quanto a Makoto falam "Tio fofinho", e ele pede para elas pararem com um "já chega". Makoto diz que é assim que se fala e que ele foi honesto com os sentimentos dele e que fará o possível para apoiá-lo. Haru diz que Makoto disse agora há pouco que eles deviam terminar. E a Momi e a Makoto toda bobas, e a Momi pede para ele contar sobre o dia que ele e a Akira andaram de mãos dadas e se pergunta se eles andam trocando cartinhas e se mantiveram um contato. Makoto ainda pergunta se o Haru não pensou em fazer nenhuma safadeza em um segundo encontro. E Haru sai bolado, chama elas de escandalosa e diz que as duas têm mente suja. Ele diz que vai dar uma volta e Makoto pede para ele esperar. Enquanto isso,
Hidaka nos fliperamas jogando. E aparentemente a Hidaka perdeu. Ainda diz que foi um dia perdido para variar e diz detestar o Sash Quest. Ela diz que queria saber se as habilidades do Haru estavam enferrujadas e se ficou, o motivo deve ser... Enfim. Ela ainda diz que, parando para pensar, faz tempo que ela não o vê em nenhum fliperama e se pergunta se ele ficou tão abalado assim por ter reprovado. Ainda pensa que, como ela passou, ele não deve se sentir bem passeando por lá, fingindo que nada aconteceu. Situação, hein? Na página seguinte, e do nada, Hidaka dá de cara com o Haru e a Makoto. E ele aparentemente perdeu em 10 segundos, galera. Tutorial de como jogar 100 ienes fora. E Makoto diz que assim não vai sobrar dinheiro nem para comprar uma meia. E Haru repara que Hidaka também veio hoje. E ela repara que pelo menos ele não perdeu o ânimo. Ele diz para Hidaka que agora está incrivelmente invencível e que aceitou seu destino como reprovado. E diz estar empolgado para ficar jogando até o próximo vestibular. E Hidaka diz que está vendo. Makoto diz para ele dar um tempo, que uma pessoa normal não diria uma coisa dessas e para ele parar de se afundar ainda mais. E ela diz que não se trata apenas dela, e que se ele não fizer alguma coisa, ele também será agraciado pelo perigo e o caos. E a Hidaka pergunta como assim? Posso pressentir o perigo e o caos? Makoto diz que está falando da mãe dela e que ela já está no Japão, e ela quer conhecer o Haru. E Haru pergunta o porquê a mãe dela quer conhecer ele. E Hidaka pensa que isso é óbvio e que já entendeu tudo. Por isso a Makoto estava tão inquieta e preocupada, e que, como mãe, é dever dela querer saber por quem a filha está apaixonada. Haru diz que fica curioso em saber se a mãe da Ono é tão calma quanto a Akira, tadinho. E ainda imagina que irado seria se ela também gostasse de videogame. Hidaka pensa qual seria a impressão de um membro de uma família importante como a família Ono teria ao ver o Haru agora. E galera, não subestimem o Haru, porque do nada brotou a mãe da Ono no fliperama, as palavras do homem têm poder. E ainda ri. Haru se pergunta que demônio ri dessa forma e que parece que cortaram a energia de alguns fliperamas só dela passar. E Makoto espantada. Sim, Makoto, é a sua mãe. E galera, ela simplesmente brotou mesmo, dizendo que esse lugar ficou registrado nas memórias da adolescência da Akira e que é a primeira vez que ela se contempla com uma paisagem como essa. E ela diz estar deslumbrante. Makoto pergunta o que a mãe dela faz ali e ela responde dizendo que as fontes confiáveis dela contaram que ela poderia encontrar ele nesse lugar. E é óbvio que ela está falando do Haru. E a mãe dela vai direto ao ponto e pergunta onde ele está. Diz que o nome dele é Haru alguma coisa. Harusuke, talvez. Enfim, Haru dá boa tarde para ela no modo humilde e a mãe da Ono vai de Musando o Demon Slayer humano até a forma demoníaca dele. A mãe Ono reclama ao Kazira que não suporta esse lugar pois ele fede a cigarro e pede para falar com o gerente para ventilar melhor este lugar. E lá tá ela fumando. Hipocrisia? Ela começou a puxar assunto, chamar ele de Harusuke e também chamar ele de namoradinho da Akira. E Makoto corrige dizendo que o nome dele é Haru. A mãe Ono diz que acredita ser a responsável pela solidão que a Akira sentia desde pequena. Ela diz que não tinha tempo para cultivar um forte vínculo entre mãe e filha e ainda completa dizendo que fez com que ela carregasse um grande fardo para prestigiar da família Ono. Também diz que acreditou que criá-la como uma pessoa digna de representar o que se espera de uma herdeira da família Ono seria o caminho para ela alcançar a felicidade, mas o resultado foi adverso ao que ela esperava. Akira não se abre com ela e por isso ela não sabe lidar com Akira, e que descobriu que havia um rapaz que conseguiu abrir o coração dessa menina complicada, e que, como mãe, queria conhecê-lo para saber como ele é. Ela também diz que antes de qualquer formalidade, ela quer agradecer a Haru por ter sido um apoio emocional para a filha dela, e agradece. Hidaka pensa que assim menos mal, que ela é uma mãe amorosa, mas leigo engano. Inclusive a Makoto sente uma sensação estranha e que está com medo, e agora o olhar mortal da mãe Ono pronta para atacar. A mãe Ono diz que foi lamentável o que aconteceu em relação à prova dele do vestibular. Como um homem que reprovou, ela supõe que ele vai se empenhar bem mais no próximo vestibular. Hidaka e Haru em choque e ela continua perguntando se ele está tão deprimido que planeja fugir da realidade gastando o tempo dele neste local. Ela diz que não acredita que seja uma péssima ideia e acha isso algo intrínseco dos seus joguinhos.
Makoto tenta parar a mãe chamando a atenção dela, mas ela continua e diz que foi até lá para aprender tudo sobre o homem que Akira escolheu. Ela diz que isso é uma caixa de Pandora e que ela vai se arrepender de abrir, e que sente que entende cada vez menos a Akira. Ela ainda diz que acredita que veio no pior momento possível e diz que perdeu seu tempo precioso ao vir de longe conhecer Haru e ver que ele está apodrecendo nesse lugar decadente. Makoto diz que sua mãe está passando dos limites e que tudo o que ela disse também é uma forma de recriminar a Akira. E ela diz que só quer deixar claro a imundície que não pode ser permitida na família Ono. E a Hidaka sentiu a palavra imundície. A mãe Ono pergunta se Haru é mesmo o nome dele, e que aparentemente ele ganhou a confiança de algumas pessoas ao redor dela, e pergunta como ele conseguiu persuadi-los. Ela diz que Makoto não foi a única, o velho também, e até a Moemi, e que ver o tipo de homem que ele é deixou ela ainda mais curiosa. Ainda pergunta o método que ele usou. Quanto mais ela pensa nisso, mais ela fica confusa e diz ser difícil de compreender. E diz que se arrepende de não incluir aulas para encontrar um bom homem na educação de Akira. E Hidaka aparentemente sentiu de novo, ela tá emputecendo. E na página seguinte, galera, a Hidaka emputeceu de vez e está em chamas por dentro, até o Akuma dela resolveu aparecer. E o Akuma começou a falar com a Hidaka que essa não é uma batalha que diz respeito a eles dois, para ela não se meter nem ser imprudente, mas dizer o que ela quer dizer. Hidaka diz que sente as chamas intensas dentro dela e que não consegue se acalmar, e chama a mãe da Ono. Hidaka pede para a mãe Ono não subestimar o Haru e que ele não é tão idiota quanto ela pensa, deixando geral meio boquiaberto, e a mãe da Ono se prepara para uma resposta, mas não é bem assim não. Hidaka toma a palavra e se apresenta para ela. E Hidaka ainda diz que amava o Haru do fundo do coração dela e que, embora fosse muito persistente, ela foi rejeitada. E pergunta como uma mãe como ela chegou à conclusão precipitada ao enxergar o Haru como um homem inadequado para Akira, que faz parte da poderosa família Ono. Hidaka, sem olho na imagem, acha que irá passar dos limites ao dizer que tirar conclusões precipitadas sobre uma pessoa com base em preconceitos acredita ser uma forma superficial de agir. Haru pede para Hidaka parar, mas ela está on fire e não para. Ainda diz que não consegue ficar de cabeça baixa enquanto insultam um menino que ela gostava. A mãe Ono ri e diz que Hidaka é uma garota interessante e que nenhum adulto se atreveu a falar dessa forma com ela. E pergunta se Hidaka pretende lutar com ela. Vai rolar um fight? Hidaka diz que é verdade que o Haru pode parecer um fracasso como estudante, mas ele é um homem que pode fazer qualquer coisa se ele se dedicar a isso, e que ela pode provar. Hidaka completa dizendo que fará com que Haru estude sem parar para que possa passar no vestibular do ano que vem. Haru pede para Hidaka esperar, e quem disse que ele concordaria com isso? Hidaka toma a fala de novo e diz que os reprovados não têm lugar de fala nessa conversa. A mãe Ono pergunta se ela tem fé nisso e pergunta se acha que ela vai considerar esse garoto digno se passar no vestibular. Ainda diz que isso não é exatamente o problema, mas que Hidaka mostrou para ela o quanto Haru pode ser amado, embora ela possa sentir que Hidaka sente algo semelhante ao que Akira sente, ainda não entende esse sentimento que elas têm em relação a ele. Vê que Haru está ficando para trás e ainda fala da determinação de Hidaka. A Makoto ainda diz que a Hidaka é incrível e que nem ela conseguiria falar assim com a mãe dela. A mãe Ono chama a Hidaka de atrevida e que gostou dela, que a devoção que ela demonstra por Haru é interessante. Hidaka propõe que elas duas resolvam isso num duelo em algum videogame. E galera, do nada ela meteu essa pra mãe da Ono. Ainda diz que pra ela seria a melhor forma de calar a boca dessa garota atrevida. Diz também que Akira se apoiou bastante neles e que talvez conhecê-los um pouco amplie a compreensão do que está acontecendo. E a mãe Ono pergunta se Hidaka espera que ela experimente esses joguinhos vulgares e que nunca ouviu algo tão estúpido. Mas a mãe Ono surpreende geral e diz que vai fazer isso e que, para surpresa de Hidaka, ela é fascinada por duelos e competições. E Makoto pensa como chegamos a isso, e até eu me pergunto como chegamos a isso, pois vai rolar o duelo mãe Ono contra Hidaka nos fliperamas. Eu tô acreditando no negócio desse, cara. A mãe Ono diz que Hidaka parece decidida e que vai ver por quanto tempo ela vai manter essa pose de durona por causa de Haru. Haru que está coagido e Hidaka em seus pensamentos dizendo que está sendo totalmente honesta ao dizer que não esperava por isso.
mas há um desejo dentro dela que ela não consegue diminuir e que quer proteger a relação amorosa de Haru, mesmo ela também sendo ou tendo sido apaixonada por ele. Na página seguinte e página final do capítulo 32, Hidaka diz que quer ser aquela pessoa que irá apoiar o amor entre Haru e Akira. Atitude nobre. Dito isso, gada demais. Encerrando o capítulo 32, eu já tô muito ansioso para ler o capítulo 33 e para ver esse confronto entre as duas, que aparentemente será sensacional, assim como foi inesperado. Vambora! E é isso, galera. Esse foi o vídeo lendo o capítulo 32 de High Score Girl Dash. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou. Também deixe alguma sugestão se você tiver. E, aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação dos meus vídeos. Também me siga nas minhas redes sociais e nas redes sociais do canal Fala Oliveira Kun, que é o @FalaOliveiraKun, tudo junto. E entra no nosso servidor do Discord, que o link tá aí na descrição. E até a próxima.